Então vamos falar aqui, ó, Salmo 37. Salmo 37. Se você tem a Bíblia, você pode pegar, por favor. Se você não tem, pastor, estou no ônibus, estou na condução, estou no transporte. Pastor, estou em casa. Amém, não importa. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então diz assim no Salmo 37, no versículo 4. Diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Às vezes a pessoa ela pensa de uma forma até mesmo equivocada, né? Ela fala assim: se Deus realiza sonhos e desejos, por que o meu ainda não se realizou? Às vezes a pessoa fala assim: mas o meu sonho é tão simples. Tem gente que sonha em ter, né, mansões, aviões. Tem gente que sonha em ser grandes empresários. E às vezes a pessoa fala assim: ah, Senhor, o meu sonho sabe, é não faltar nada na minha mesa, é ter uma família abençoada. É algo simples. Às vezes a pessoa não entende. Quando a palavra de Deus diz que Ele satisfaz os desejos do coração, é desejos. Pode ser pequeno aos seus olhos, né? Claro, porque a gente pensa algo para nós, né? É grande, ou melhor, pequeno, mas para Deus tem algo muito maior a realizar na nossa vida. Então desejos, são sonhos. Deus torna possível aquilo que é impossível. Então quando Deus satisfaz o desejo, pode ter certeza, são coisas grandes também e maravilhosas. Mas como Deus realiza? Às vezes a pessoa fala assim: eu não quero, eu só quero uma bênção. Mas só que a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí vem a pergunta: como agradar a Deus? Como agradar a Deus? O que eu faço para agradar a Deus? Talvez você vai ouvir que a forma de agradar a Deus é você fazer certas coisas para Deus. É você chamar a atenção de Deus, é você ficar tantos dias fazendo alguma coisa, ou tantos meses, ou tantas semanas. Às vezes você é levado a ser abençoado por mérito. Eu sempre falo isso aqui na live. Às vezes te ensinam, né? E nos ensinaram também. Nos ensinaram que para agradar, né? Eu tenho que fazer algo, né? Que chame a atenção, algo que eu venha merecer, que eu venha merecer. É igual o filho, né? Quando quer alguma coisa do pai e da mãe, ele se propõe a fazer alguma coisa em troca, né? Ah, eu lavo o banheiro tantos dias, e você me dá tantos reais. Ô mãe, se eu fizer isso aqui, se eu arrumar o quarto todo dia, você deixa eu sair? É tipo isso. Quer dizer, você é recompensado, né? Você é recompensado por aquilo que você faz, né? Por aquilo que você faz. Algo físico, né? Um esforço enorme. Eu não estou falando aqui que você não tem que orar, que você não tem que fazer nada para Deus. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que muitas pessoas erram pelo fato de tentar agradar a Deus, no fato de tentar ser merecedor ou merecedora. E quantas pessoas que eu vejo que ficam frustradas, decepcionadas, porque falam assim: poxa, eu fiz isso tantas vezes, eu fiz isso tantas semanas, eu fiz isso, aquilo, outro. Enfim, não vou ser específico aqui para não, né, para não entristecer um ou outro, porque a nossa intenção aqui é falar a palavra, orar. Mas enfim, eu creio que Deus está falando no teu coração e você está entendendo
a palavra do Senhor. Então, agradar a Deus não é você fazer algo para merecer. Porque, é como eu falei, nós somos levados assim. Você vai fazer isso, aquilo, outro, e Deus vai ver você. Não, você merece, então toma. Hã? Agradar a Deus, como a palavra de Deus diz, a Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Quem é o justo? É aquele que pratica a justiça, não é o perfeito. Às vezes nós somos levados a sermos, sabe, perfeitos. E tem muitas pessoas que às vezes erra demais, falha demais. Eu, você, todos nós. Mas a gente é ensinado, nós somos ensinados que se formos perfeitos, santos, intocáveis, né? Se nós fizermos algo para chamar a atenção de Deus assim, de uma forma, né, extraordinária, a ponto de ter aquele... Não tem aquele negócio na cabeça? O bambolê? Não tem um bambolê na cabeça, na vida do santo, né? Do perfeito, da pessoa que não erra, da pessoa que não falha, aquela pessoa perfeita mesmo, né? Aquela pessoa que vive em santidade. Às vezes a pessoa, ela não entende que o justo vive pela fé, e o justo não é isso. O justo é aquele que busca a justiça. É aquele que reconhece que, apesar dos seus erros, das suas falhas, sabe que é o Senhor que está guiando e direcionando. Então a pessoa reconhece que ela não é perfeita. A pessoa reconhece que ela não é merecedora, entre aspas, porque se Deus colocar na balança, vamos lá, se Deus colocar na balança os nossos acertos e os nossos erros, vai pesar o que mais? Você está entendendo? Toda vez que tentava aparecer alguém justo, perfeito diante do Senhor, ele sempre falava. Apareciam lá para apedrejar, falar: aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. A mente nos acusa. Nós erramos e falhamos sempre. Mas quando buscamos a Deus, agradar a Deus, não é comprar a Deus, não é tentar, sabe, comover a Deus. É você, apesar dessas coisas, apesar de você estar tendo esses sentimentos, é você colocar Ele em primeiro lugar. Isso agrada a Deus. É como aquele filho, sabe, que chega para você, ou mãe, ou pai, né? Aquele neto, né? Chega para você, vó, avô, e apesar de tudo, ele chega e fala: "Ah, eu queria tirar uma dúvida." Sabe, ele chega até você para pedir um conselho, uma orientação. É tão bom, né? Quando você tem um filho, um neto, né? Uma criança que chega para você e vê em você uma pessoa que ela pode confiar. Isso agrada você, mas também desagrada quando você quer ajudar o seu filho, quer orientar, você quer conversar e, e vai se distanciando, né? O filho, o familiar, ele se distancia de você. E você percebe, sente que ele não confia. Ele não quer abrir o seu coração, ele não quer desabafar. Então, como você reage àquilo ali? Você fica com o coração meio que partido, né? Porque você quer ajudar, você quer orientar, você quer estar ali, você quer cuidar, você quer, sabe? Mas ele se distancia. Mas quando o filho, o familiar, né, se aproxima, você se alegra. Você entendeu como é que o que acontece? Às vezes o filho não precisa fazer nada. A obediência. A palavra do Senhor diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o fato de você se aproximar do filho, né, se aproximar da mãe, e a mãe receber aquele filho e entender que aquele filho precisa dela, olha, a mãe fica tão feliz. O pai fica feliz, você, tio, avô, avó, você fica tão feliz quando eles se aproximam de você, porque, sabe, quer estar perto de você. Então isso agrada a Deus. Isso que agrada a Deus.
quando nós nos aproximamos diante dele, não por interesse, não para receber, mas para ouvir a sua voz, para saber a orientação, assim como uma criança que não sabe nada da vida, assim somos nós diante do Senhor, pedindo a Deus nessa hora, nesse momento: Senhor, abençoa minha terça-feira, abençoa meu dia, Pai. Dá direção, vai diante de mim, me ajuda nessa causa, nesse processo. Senhor, me dá visão, como é que eu faço aqui no meu trabalho, na minha empresa, na minha loja. Senhor, eu sei que eu estou passando uma provação, uma luta difícil, mas que o Senhor me dê sustento e me dê vitória. Então, quando você se aproxima de Deus, isso agrada a Deus. Isso agrada do Senhor. Aí Deus, ele vem e realiza os desejos. Por isso que eu falei, tem pessoas que passam a vida toda tentando merecer. Tentando merecer. Tem uma palavra na Bíblia que diz que tinha um homem que orava e falava assim: obrigado, Senhor, por não ser igual fulano e Beltrano. Obrigado por não ser igual a eles. Pecadores, falhos. Eu sou perfeito. Tem outras palavras. Eu sou perfeito, eu sou santo. Eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que busca, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa... Deus não agrada disso. Deus agrada daquela pessoa que você pode estar bem, você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa perfeita na santidade. Você pode ser isso tudo. Mas quando você chega até Deus, você chega, sabe, humilde. Você chega a Deus de cabeça baixa, porque você sabe que Ele é teu Senhor. Você não é o Senhor dele. Eu já vi pessoas de falar assim: eu falo e Deus faz. Eu já vi pessoas falar isso. E é triste. É triste. É como se o filho falasse assim: eu não vou fazer, faz você. Você, mãe, já escutou isso? Você, pai, já escutou isso? Do filho chegar e você pedir algo e ele falar: eu não vou fazer, faz você. Tem filho que acha que manda no pai. Tem pessoas que acham que mandam em Deus. Então tem pessoas que elas chegam a esse ponto e isso não agrada a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Então como que o Senhor vai satisfazer algo? Como que Deus vai realizar algo se às vezes a pessoa não se coloca e não agrada ao Senhor por causa dessas atitudes? Olha o prazer que uma mãe, um pai, um tio, um avô, você tem ao presentear alguém por amor, porque você ama, porque você gosta. Outra coisa é quando você é forçado. Você é forçado a dar as coisas, você é obrigado. É diferente quando você faz por amor. Aí diz assim a palavra, ó, vamos lá, não acabou não. Versículo 5. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo à live da bênção, à live da gratidão, tá bom? Deus abençoe você que está nos seguindo. Nós estamos aqui lendo o Salmo 37. Todo dia de manhã, 7 horas da manhã, nós lemos a palavra. E daqui a pouco nós vamos orar. Então no capítulo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você entendeu? Eu agrado o Senhor e satisfaz o desejo do meu coração. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu passo a confiar nele e ele fará mais na minha vida. Então você vê que uma pessoa orgulhosa, prepotente, uma pessoa que se acha merecedora, ela não entrega o seu caminho a Deus. Ela não entrega, não adianta. Não adianta. São anos e anos e anos vendo isso. Pessoas que se acham merecedoras ao ponto: não, eu faço, eu aconteço e Deus tem que fazer. Se não fizer, eu também não faço. Como que uma pessoa dessa vai entregar a sua vida para Deus? Não vai. Então, se Deus não guia,
Se Deus não orienta, se Deus não vai na frente, não tem como dar certo. E tem pessoas que ainda insiste a agir assim. E isso machuca, isso fere, isso entristece a Deus. Então, se eu quero que o Senhor agrada, né, satisfaça o desejo do meu coração, se eu quero que o Senhor faça além daquilo que eu peço, daquilo que, sabe, é o desejo do meu coração, eu tenho que entregar minha vida. Eu tenho que confiar nele. Tem pessoas que falam assim: não, minha vida está na mão de Deus, mas não confia. Ela entrega, é como se, vou te dar um exemplo. É como se você pedisse alguém para fazer alguma coisa, né? Ou então, digamos assim, é como se você precisasse, né? Você tem um filho pequeno e você precisasse que alguém tomasse conta. Aí você deixa uma pessoa tomando conta e você sai. E toda hora você liga. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? E agora? E toda hora. Ah, pastor, mas isso é cuidado. Não, isso é falta de confiança. Porque se você coloca uma pessoa para tomar conta do seu filho pequeno, é porque você confia. Mas se você não confia, você vai fazer isso. Toda hora você vai ligar. Toda hora você vai ficar ali perguntando. Então, entregar a vida é deixar Deus agir. Aí tem pessoas que falam assim: não, minha vida está na mão de Deus. Ah, Senhor, por quê? Ah, Senhor, não aguento mais. Vai ser quando? Ai, meu Deus, minha vida. É confia ou não confia? Está na mão de Deus ou não está na mão de Deus? Então, essas são perguntas que são respondidas por você mesmo, você sabe. Eu não preciso aqui, como todas as lives, eu falo. A palavra é para todos. Essa palavra aqui são para todos, todos, todos. Ah, pastor, fala comigo. Ai, Deus, me mostra alguma coisa. Não, é para todos. Só que a palavra de Deus é assim, né? A palavra de Deus, ela edifica, né? Ela edifica a vida da pessoa. Ela renova, né? E ela também exorta. Então, calma aí. Então, eu tenho que entender que a palavra está sendo dita aqui. Para alguns, Deus está renovando. Para alguns, Deus está ali cuidando. E para alguns, Deus está exortando. A palavra são para todos. Basta nós pararmos para ouvir. Por isso que temos dois ouvidos, né? É o que a gente aprendeu desde pequeno, né? Se temos a gente aprende isso quando é pequeno, né? Quando a gente se é aquela mania que criança tem, né? Quando um adulto conversa, aí a criança vai e fica falando. Não, não é assim? O adulto está conversando, a criança, aí você, mãe, pai, avó, você, né? Dá um tapinha na boca e fala assim: ó, não se meta na conversa de adulto. Se meta não. Aprenda a ouvir. Só ouve, não fala nada, fica quieto. É assim. Pastor, eu não posso orar, não posso falar. Não, eu estou falando que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a confiar nele. E não ficar, sabe, toda hora preocupado, angustiado. Senhor, o que vai ser? Se eu entreguei, está entregue. E pronto. Ah, mas se Deus fizer aquilo ali, eu não sei o que eu posso fazer. É Ele que está dirigindo a minha vida. Ele que está dirigindo. Então, Ele que sabe o melhor para a minha vida. É como eu já falei aqui na live, não sei se você já ouviu. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você pega um transporte de uma pessoa que você nunca conheceu, seja um Uber, seja um táxi, mototáxi ou uma carona, não sei. Você não dirige, alguém está dirigindo. Se a pessoa falar assim: ó, eu preciso cortar caminho. Aí você vai falar o quê? Não, tá bom. Você nem se importa. Aí quando você fala assim: Deus, minha vida está em tuas mãos. Aí acontece uma situação que você: ai meu Deus, mas por quê? Ué, lembra que Deus, né? Quando o povo de Israel, Deus libertou o povo de Israel,
era um caminho, né? Aí Deus fez o povo andar por outro caminho. Olha só como é que é as coisas. Deus fez andar por outro caminho. Por quê? Porque Deus estava preocupado. Ele falou assim: eu estou preocupado, por quê? Porque o povo, né, acabou de sair. Então, de repente, eles podem ver algo que façam que eles retornem. Então, durante esse longo caminho, né, eu vou estar ali cuidando, eu vou estar zelando, vou estar orientando. Deus nos ensina, minha irmã. Deus vai nos ensinando. Então, às vezes, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, talvez não acontece, Senhor, toma, a minha causa está nas tuas mãos. Aí daqui a pouco parece que não sai. Aí você coloca a sua família, seu casamento. Aí parece que as coisas não estão funcionando. Mas se você colocou na mão de Deus, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Aí diz assim, você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Nós estamos lendo Salmo 37. Agora versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Então você vai ver muitas pessoas aparentemente conquistando, vencendo. E você vai ver e você vai talvez ficar irritada, chateada. Senhor, por que na minha vida não? Fulano pediu lá, ó, já foi abençoado. Por que comigo não? Esse é o nosso problema. A gente coloca a nossa vida na mão do Senhor e a gente começa a indagar a Deus. Aí você vê lá no versículo 6 que Deus, ele satisfaz o desejo do nosso coração quando o agradamos. Isso não agrada a Deus, não. Você duvidar, você ficar ali, isso entristece. Isso entristece. Você que ganhou uma confiança, você que ganhou algo para fazer, você que faz alguma coisa e a pessoa fica indagando o que você faz. Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será? Isso entristece muito, minha irmã. Isso entristece muito, meu irmão. Pessoas duvidar da sua capacidade, duvidar daquilo que você faz. Isso entristece. E quando a gente não descansa no Senhor, o que é descansar? É saber que uma hora vai ficar pronto. É saber. Você vai fazer um bolo, fazer alguma coisa. É tantas horas, é tantos dias para entregar o bolo. Então tá bom, então vai chegar num dia, vai entregar. Então eu tenho que saber esperar com paciência no Senhor e saber o dia e o momento certo. Ah, mas eu tô vendo fulano. Amém. É a vida dele. Eu tenho que olhar para a minha vida. Você tem que olhar para a sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é na sua vida, não é na vida dele. Se ele teve a vitória, amém. Se ele teve a cura, amém. Se ele amém, glória a Deus. Às vezes nós reclamamos que somos invejados, mas às vezes existe aquela inveja, né? Aquela inveja do bem. Por que aconteceu com fulano e não comigo? Por que o fulano tem ou não tem? Às vezes a gente fica chateado porque somos invejados, mas às vezes a gente está invejando também. A gente tem que entender que Deus está cuidando da sua vida, da nossa vida. Deus tem um projeto na minha vida, na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida. E no caminho você vai ver muitas coisas que talvez vai entristecer você, vai te irritar, vai te aborrecer. Mas você tem que manter o foco e o objetivo. Tanto é que diz aqui, ó, no versículo 8, olha só para a gente orar. No versículo 8 diz assim: deixa deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes. Certamente isso acabará mal. O que a palavra está falando? Que Deus, lá em cima no versículo 4, agradamos a Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Nós devemos entregar nossa vida ao Senhor, confiar nele, descansar no Senhor e não se irritar por aqueles que prosperam, aqueles que, sabe, no nosso caminho, na nossa trajetória são abençoados. Nós temos que deixar a ira,
abandonar o furor, o ódio e não perder a paciência. Porque certamente isso acabará mal. A própria palavra está falando. Se você alimentar esse pensamento, esse ódio, essa raiva, esse sentimento de ódio. Ódio. Tem pessoas que têm ódio, raiva, porque a sua vida não está acontecendo nada. Tem gente que... Eu falo porque tem gente que é assim. Tem ódio. E se bobear, culpa a Deus. Mas ela colocou na mão do Senhor, daqui a pouco pega de volta. Ela coloca na mão do Senhor, aí passa um tempinho, aí vê que não, aparentemente não aconteceu nada, aí ela vai e pega de volta. Não, não. Quem decide agora na minha vida sou eu. Eu vou tomar conta da minha vida. Aí começa o ódio, começa a raiva, aí começa a praguejar, aí começa a falar mal, aí começa a falar mal do casamento, começa a falar mal de tudo, começa a falar mal da vida financeira, começa a se praguejar, aí eu tenho que morrer, a minha vida não dá certo, eu sou infeliz, minha vida é uma desgraça, aí começa. Se você não abandonar isso, isso vai acabar mal, porque um abismo chama outro abismo. Coisas ruins semeadas serão colhidas. Se você semeia coisa ruim, você colhe coisa ruim. Se você está semeando ali o ódio, raiva, sentimentos, isso vai acabar mal. Então é preciso você o quê? Como diz a palavra, deixar. O que é deixar? Abrir mão. É abrir mão. E você passar a agradar o Senhor. É como eu falei, você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Nós estamos falando lá no início da palavra, às 7 horas da manhã. O que é agradar o Senhor? Agradar o Senhor não é algo, né, físico. Eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Eu fiz isso, eu orei tanto, eu fiz não sei o que. Eu não vou falar aqui, né, para não magoar alguém, chatear alguém. Mas eu creio que você está entendendo. Nós somos levados a fazer certas coisas para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Faz assim. Tantos dias, tantas semanas. E você faz aquilo ali o dia todo. Vai ficar tantos dias, não sei o quê. E às vezes você faz e às vezes não acontece. Às vezes você faz e não acontece. Por quê? Porque são pessoas às vezes que querem mostrar para Deus que são merecedores. Senhor, eu mereço porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E a palavra de Deus diz que não é assim. Porque o sentimento que tem de uma pessoa que faz, se esforça e não tem a recompensa, sabe qual é o sentimento? De raiva, de ódio. Você chega no seu serviço, você dá o seu melhor, você trabalha, você faz as coisas, e aquele que não faz nada é recompensado. O que você vai fazer? Você vai fazer mais nada. Você, esposa, na tua casa, você faz as coisas, faz o melhor, e o seu marido ainda briga, magoa você. Você chega uma hora, você faz de uma coisa, eu vou fazer mais nada. Você fica com raiva. Filhos, família, na sua empresa, na sua loja, na sua vida. Eu vou orar, todo dia eu vou orar pela minha saúde, orar. Aí você não vê nada, você sabe de uma coisa? Não vou orar mais não. Então o sentimento de raiva, de ódio, ela começa a surgir. Por quê? Porque falta o entregar, como diz lá o Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar é entregar mesmo. É entregar, é deixar na mão do Senhor. É falar, Senhor, a minha vida está aqui nas tuas mãos. Eu sei que às vezes dá vontade de dirigir a minha vida, mas eu já tentei dirigir e deu errado. Eu já tentei fazer o certo e deu errado. Já tentei resolver e não resolveu. Então, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou descansar, eu vou esperar. E vou saber que a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. E eu passo a agradar a Deus assim. Quando eu reconheço que eu preciso dele. Você entendeu? Não é por mérito. Não é que Deus vai fazer porque eu sou merecedor, porque eu fiz e acontecer. Não. Talvez você aprendeu isso. Talvez você aprendeu isso, né? A vida toda. Mas a palavra do Senhor, ela diz ao contrário. Quando eu me aproximo dele, quando eu reconheço que ele é o Senhor na minha vida,
quando eu reconheço que Ele dirige a minha vida, os meus passos, quando na humildade eu reconheço a sua grandeza, isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor. E Deus, Ele tem o prazer de abençoar. Prazer, não é dever, é prazer. Prazer. Porque a pior coisa que tem é um filho chegar para você e te pedir alguma coisa e você falar: não, meu filho, mamãe não tem condição, papai não tem condição. Mas é o seu dever, você é pai, você é mãe, você tem que se virar para me dar as coisas. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu já vi filhos afrontar a mãe a ponto de nem chamar a mãe de mãe, né? Chamar pelo nome. Eu já vi. Tem pessoas que afrontam Deus. Não, o senhor tem que fazer porque eu mereço, eu fiz, acontecer. E se o senhor não fizer também, eu não vou orar mais, eu não vou participar mais de nada. Tem pessoas assim, porque se acham merecedoras porque fazem certas coisas, porque o homem ensinou para ela que é assim. Só que a palavra de Deus diz que não é assim. Então eu prefiro ficar com a palavra. A palavra de Deus diz assim, só para terminar: mais vale, né, obedecer a Deus do que os homens. Então, quando eu passo a obedecer a palavra e a Deus, eu tenho vitória. Eu tenho a certeza que nesse momento você está ouvindo a minha voz, sim. Mas é a palavra do Senhor. Deus está tocando no teu coração. Deus está falando no teu coração e está confirmando. Deus está tocando e Deus está mostrando algo para você, ou te exortando, ou cuidando, ou trazendo refrigério. Eu não sei, cada um Deus trabalha de um jeito. E pode ter certeza, se você passar a agradar o Senhor, confiar nele, crer nele, ele vai fazer muito mais do que você imagina e pensa. Pode ter certeza. Por isso descansa no Senhor. Abandone a ira. Deixa a raiva, o ódio de lado, sabe? Deixa essas coisas que não te levam a nada. Pelo contrário, tá te fazendo é mal. Tem pessoas que estão doentes, enfermas por causa dessas coisas. Então vamos orar e vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Pai, na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma live, a live da bênção, a live da gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia em que o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, digno de honra, de glória, de poder, de majestade. Só estamos aqui, Pai, porque a Tua misericórdia nos cerca por trás e por diante. Sobre a nossa vida está as Tuas mãos, Pai, a cuidar de nós. Precisamos tanto, Pai, que o Senhor cuide de nós. Tem pessoas que quebraram a cara por tomar atitudes precipitadas, agir sem a Tua direção. Mas que nesse momento, Pai, essa pessoa, ela clama a Ti e pede por socorro. Ajuda, Senhor. Ajuda essa mãe, essa esposa, esse homem, esse filho, essa avó, essa tia. Ajuda essa pessoa, Pai, que está conosco nesse momento orando, clamando a Ti de todo o coração e pedindo para que venha ser tirado do coração, Pai, essa mágoa, essa tristeza. Tem pessoas que reconhecem e estão reconhecendo que o que tem talvez travado não é alguém que fez o mal, não foi uma inveja, não foi nada. Às vezes a gente coloca a culpa nas pessoas, às vezes a gente culpa até mesmo o Senhor, mas às vezes a gente não quer deixar a raiva, o ódio. Às vezes a gente não quer se libertar de certas mágoas e lembranças do passado, coisas que ficaram lá atrás, coisas que aconteceram há anos e anos. E a gente fica alimentando aquele pensamento, aquela palavra que foi dita. Às vezes você, minha irmã, está vivendo outra situação, mas se passado tanto tempo você ainda lembra, você ainda carrega um sentimento de abandono,
o sentimento de desprezo, que alguém te desprezou, alguém armou contra você, fizeram, e você vive aquele sentimento no teu coração há anos e anos. E é preciso você, minha irmã, meu irmão, deixar isso. Talvez é tantos anos, que você tem carregado isso, que às vezes é meio difícil. É como se você não soubesse conviver e viver sem esse sentimento. Mas quando você se libertava, é tão bom. É tão bom você ficar livre de certos sentimentos. É tão bom você se libertar de certos pensamentos. Por isso, ore ao Senhor e fale com Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda a me libertar, Senhor, e tirar isso do meu coração. Fala para Ele, minha irmã. Fala para Ele, meu irmão. Eu não sei se você está em outro país, em outro estado. Eu não sei onde você está. Talvez eu, fisicamente falando, não posso te ajudar, não posso estar aí. Mas Deus está. Ele está. Então clame ao Senhor e fale: Senhor, tira do meu coração. Tira essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, esses pensamentos que eu tenho, esses pensamentos de desistir, de jogar tudo para o alto, esses pensamentos que estão consumindo a minha vida, estão fazendo com que o meu casamento vá mal, a minha família. É como diz a palavra, certamente isso acabará mal, e talvez está terminando mal, está acabando mal. Esse ódio, essas coisas que você tem carregado na sua mente, no teu coração, tem feito mal. O seu trabalho, a sua loja, suas vendas, a sua saúde. Então peça para o Senhor: Senhor, me livra, me liberta, me ajuda, Pai. Me ajuda a ter um coração limpo, um coração voltado para o Senhor, um coração, Pai, sadio, que eu possa descansar no Senhor e crer que o Senhor está trabalhando na minha vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vai tocando no coração dessa pessoa, Pai. No coração dessa mãe que está aflita, que está preocupada, Pai. Dessa esposa, desse homem, dessa pessoa que talvez, Pai, não sabe como lidar diante de tantas situações difíceis no serviço, no trabalho, nas suas vendas. Pessoas, Pai, que não estão tendo recursos, condições. Pessoas que estão vendo, Pai, tudo indo de mal a pior. As coisas não estão acontecendo, nada tem fluído na sua vida. Mas quando, Pai, colocamos nas Tuas mãos e confiamos em Ti, Pai, nós entendemos que o Senhor está na direção. E sabemos, meu Pai, que ficamos às vezes até preocupados, porque o Senhor às vezes vai por um caminho que nós não conhecemos. E é assim mesmo, minha irmã. É assim mesmo, meu irmão. Quando a gente não conhece certos lugares, a gente fica preocupado, porque a gente nunca viu aquele lugar. Mas é assim. Quando você coloca a sua vida na mão de Deus, Ele vai nos levando, Ele vai nos guiando. E você passa a viver coisas que você nunca viveu, situações que talvez você nunca pensou em viver. Mas daqui a pouco as coisas vão começar a clarear, as coisas vão começar a acontecer. E lá na frente você vai falar: valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena entregar minha vida ao Senhor, confiar nele, porque Ele fez muito além do que eu pedi e do que eu pensei. Porque quando eu descanso no Senhor, Ele satisfaz o desejo do meu coração. Não por mérito, não porque eu mereça ou você mereça. É porque Ele viu no nosso coração o nosso desejo de confiar e de esperar e de descansar nele. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu tenho a certeza que nesse momento o Senhor está sarando corações. O Senhor está levantando, Pai, vidas nesse momento. O Senhor está restaurando casamentos através da palavra. O Senhor está restaurando, Pai, famílias. O Senhor está restaurando, Pai. O Senhor está unindo a família através dessa palavra. Meu Deus, que o Senhor possa tocar, Pai,
repreender todas as brigas, todas as contendas, todos os laços e dardos inflamados do inimigo que talvez foi lançado contra essa pessoa. Que o Senhor possa tocar, Pai, de uma maneira maravilhosa, linda, para que todos, Pai, possam ver, não que ela venha se mostrar para as pessoas, não, mas que todos venham ver que vale a pena confiar em Ti, Pai. Que vale a pena esperar, ainda chorando, ainda, meu Pai, passando pela prova, pelo deserto, pelas adversidades. Vale a pena colocar a vida nas Tuas mãos, porque o Senhor sabe melhor do que nós, Pai. O Senhor conhece o nosso amanhã, a gente não conhece. A gente não sabe nem o que vai ser daqui a pouco, mas o Senhor já sabe. Tudo, Pai, já está planejado. E quando colocamos a nossa vida em Tuas mãos, o Senhor sempre vai planejar o melhor para nós. O Senhor planeja sempre o melhor. Às vezes, Senhor, planejamos a nossa vida e não sai do jeito que queríamos. Mas quando agradamos o Senhor satisfaz, Pai. E o Senhor realiza, porque aprendemos a confiar em Ti. E é tão fácil, minha irmã. É tão fácil, meu irmão. Às vezes a gente confia em pessoas que nos decepcionam. Às vezes a gente confia em pessoas, entrega a nossa vida a pessoas que a gente se arrepende depois de ter confiado, de ter, deixado entrar na nossa casa, conhecer a nossa vida. A gente se arrepende. Mas aquele que confia no Senhor, as suas forças são renovadas. O que confia no Senhor, o Senhor dá asas para voar como águia, voar alto e viver coisas maravilhosas. Aquele que confia no Senhor, o Senhor renova e faz com que você viva e tenha algo extraordinário. E é isso que Deus está fazendo agora. Seja tocado, curado pelo poder de Deus. Seja livre desse câncer. Em nome do Senhor Jesus, desapareça o câncer. Desapareça esse nódulo, esse caroço, essa inflamação, esse inchaço, essa lepra, essas feridas que essa pessoa tem carregado, Pai. Toca, Senhor, por favor. Livre essa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, socorre essa pessoa, Pai, que tem vergonha até mesmo de sair de casa por causa desse mau cheiro que fica exalando, Pai, por causa dessa ferida. Essa pessoa, Pai, que tem vergonha, porque talvez está passando por uma prova, um deserto. Essa pessoa que está sendo envergonhada no serviço, em casa. Essa pessoa, Pai, que está passando uma situação tão difícil, humilhante. Tem pessoas que estão passando coisas que jamais ela pensou, Pai, em viver. Mas uma coisa eu te digo, minha irmã, meu irmão, o Senhor te sara nesse momento. O Senhor toca na tua vida de uma forma que você jamais esperava. Não porque Ele não pôde tocar antes, não. Mas é porque nós entendemos agora e compreendemos que não é por nosso mérito, é pela graça e misericórdia do Senhor. E quando você confia nele, entrega a sua vida, o Senhor faz além do que pedimos e pensamos. Quando descansamos nele e deixamos o furor, o ódio, a mágoa, a tristeza, Deus faz acontecer. Deus faz infinitamente mais. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Senhor, vai dando forças, Pai. Vai renovando a vida dessa pessoa. Sustenta, Pai, com as tuas mãos poderosas nesse momento. E que hoje seja um dia especial, Pai. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus pela fé, que essa causa seja julgada. Que você que está desempregado, as portas se abram, a ponto de você escolher aonde você vai trabalhar. Que você seja livre, liberto. Eu profetizo bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo bênçãos do Senhor no seu casamento, restaurado. Que Deus venha colocar uma pessoa no seu caminho, uma pessoa que te ame, uma pessoa que cuide de você, que você também cuide. Que Deus restaure o seu relacionamento, a sua vida sentimental.
Que Deus restaure a sua família, que seu filho seja livre dos vícios, que ele possa chegar para você, mãe, pai, e falar: eu não quero mais, eu sinto nojo dos vícios, eu me libertei, eu entreguei a minha vida, eu estou me consertando. Que você venha ter esse prazer, minha mãe, minha irmã, ô pai, que você tenha prazer de ouvir isso, porque o Senhor nesse momento derrama sobre a sua vida as bênçãos dele. Que essa manhã seja a manhã das bênçãos derramadas e da gratidão, porque até aqui o Senhor te sustentou. Abre a sua mão, e que você possa receber as bênçãos do Senhor. Receba a sua cura, receba seu milagre. Seja tocado pela mão poderosa do Senhor na sua vida. Feche as suas mãos agora pela fé e diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, eu tomo posse, eu creio que eu fui abençoado nessa manhã. O Senhor me visitou nesse momento, eu sou grato ao Senhor. Por isso, eu tenho a certeza que hoje será um dia especial. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que hoje, esta terça-feira e essa semana serão os dias mais abençoados da minha vida. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.